Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui para comentar e fazer uma análise jurídica e multidisciplinar a respeito do fato envolvendo a Isis de Oliveira. A Isis de Oliveira, modelo, atriz, irmã da Luma de Oliveira, é casada com Hacem há 6 anos. Ela refere nas matérias, nas reportagens, inclusive da Universa, que ela já vinha sendo agredida há algum tempo. Em 2017, o parceiro a empurrou, ela cortou o supercílio. Naquele momento, ela disse que ele ficou assustado e que ele pediu uma chance, ela resolveu dar uma chance. As agressões se intensificaram e a tensão aumentou muito com o período de quarentena. E aí, no último dia, ele ameaçou agredi-la, colocar fogo na casa, ela teve medo de morrer e ligou para uma amiga, Luísa Brunet, com quem ela já havia conversado, mandando um sinal, uma mensagem, e a polícia foi então acionada. Esse fato, ele traz importantes reflexões, até como uma prevenção para que outras mulheres não passem por situações assim. A primeira análise é a seguinte: a pandemia, o isolamento, eles têm provocado sim um aumento de violência. Nós constatamos em São Paulo, em março, um aumento de 51% das prisões em flagrante, de mais de 30% das medidas protetivas. Também, a pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou que houve um aumento de 44% da procura pela polícia militar nesse período. Mas, por que os homens são mais violentos? A pandemia transforma homens pacíficos em homens violentos? Não. Esses homens violentos já eram violentos, já carregavam dentro de si um padrão de violência, um aprendizado, em regra na sua família, na sua origem, na sua história, e eles reproduzem esse padrão com as suas parceiras. Há 4 fatores que fazem aumentar essa violência, 4 fatores de risco presentes nesse momento, que são o isolamento, que gera uma tensão maior, o controle por parte do parceiro, agora 24 horas por dia, o consumo de álcool, que tem aumentado, e os problemas econômicos. Sempre relembrando que problemas econômicos e álcool apenas destravam uma violência interna, pré-existente naquele homem. Então, só tornam eles mais violentos em razão de se destravar essa situação. É importante ainda mencionar o seguinte: muitas pessoas, quando se noticia a violência, perguntam, mas por que a vítima voltou atrás? Por que ela perdoou? O que acontece com uma mulher que permanece numa relação de violência? Normalmente, nós falamos do ciclo da violência, mas hoje eu queria trazer um dado novo, uma pesquisa nova, um estudo sobre o trauma, como o trauma afeta o cérebro das pessoas, das mulheres, das famílias que convivem com violência. Quando acontece a primeira agressão, para a mulher é sempre uma sensação de surpresa, então ela tem aquela sensação mesmo de perder o chão. Em razão da surpresa, essa mulher muitas vezes não consegue reagir. E por que isso acontece? A amígdala, que faz parte do nosso sistema nervoso, ela registra o perigo e coloca o nosso corpo numa situação de alerta quando se constata o perigo. Diante dessa constatação, há 3 tipos de reações possíveis: a fuga, o enfrentamento, a briga, ou o que os estudiosos chamam de congelamento. Então, diante do perigo, as 3 reações humanas são fugir, enfrentar ou congelar. A violência acontece no momento em que a mulher já não consegue esboçar reação. Então, para a mulher, a regra é o congelamento. Embora aquele evento passe, o trauma fica registrado no sistema nervoso. Há uma autora que eu gosto muito, a Gina Ross, que ela fala sobre o trauma e a cura, e ela diz que esse trauma ele fica muito mais tempo no sistema nervoso que na consciência. E o efeito é que a pessoa fica em constante estado de alerta. O trauma provoca uma disfunção cerebral e afeta a possibilidade de tomar decisões, de entender os medos, de entender essas reações. Então é importante a gente lembrar que quem está numa relação violenta, está numa relação violenta porque não consegue sair. Porque está vivendo uma relação que torna essa pessoa frágil.
E o último aspecto que eu queria mencionar, que eu achei muito interessante, foi o seguinte. Há referência na reportagem da UOL de que a Isis procurou ajuda, falou com amigas e, no momento em que sentiu medo de morrer, mandou uma mensagem de texto para Luísa Brunet. Essa estratégia é fundamental. Se uma mulher que estiver me ouvindo estiver sentindo medo, procure uma amiga de confiança, converse com ela, combine um código, isso chama chave de segurança. Pode ser um emoji, pode ser uma mensagem, e essa amiga, então, sabendo que você está em perigo, ela vai acionar a polícia. Essas são as observações principais. Na aula dessa semana, nós vamos continuar a falar sobre vitimização e desvitimização. Até mais.